Este programa faz parte da campanha O Podcast é Delas 2019, uma iniciativa criada para inserir e promover mais mulheres na mídia podcast. A campanha ocorre sempre no mês de março e essa é sua terceira edição. Para encontrar mais podcasts participantes, procure pela hashtag O Podcast é Delas 2019 ou hashtag O Podcast é Delas nas mídias sociais e siga @O Podcast é Delas. E estamos de volta com o BBcast, o seu podcast de automobilismo e outras nerdices. No episódio de hoje vamos falar do E-Prix de Sanya, na China. Mas antes vamos agradecer aos nossos apoiadores, Ricardo Bannerman, Maia Barbosa, Eliezer Teixeira, Luiz Félix, Arthur Felipe, Thiago Bullet e Rafael Celone. Não deixe de acessar a nossa campanha no Apoia-se. A sua ajuda é muito importante para continuarmos com os trabalhos aqui no Boletim do Paddock. Porém, agora voltando ao E-Prix de Sanya, hoje aqui comigo eu tenho a Cíntia Venâncio e o Sérgio Milani. Bem-vinda, Cíntia. Oi, Rubens. Oi, Sérgio. Boa tarde. Bom dia ou boa noite para quem tá ouvindo a gente agora. Vamos comentar esse EPRI e espero que todos vocês gostem. Opa, o Rubens, Cíntia, galera, obrigado mais uma vez por dar um espaço para que esse pobre solte suas bicadas por aí. Sérgio, é um enorme prazer tê-lo aqui no Boletim do Paddock, participando mais uma vez no BBcast. Agora, indo para o E-Prix de Sanya lá na China, vamos passar, né, Cíntia, um pouquinho falando só sobre o quali, de como foi, quem obteve a pole e tudo mais. Bom, de pré-corrida eu destacaria a BMW. Eles começaram muito bem a temporada, depois meio que tiveram os resultados ruins. Aliás, ruins e alguns não tão bons. E aí eles conseguiram voltar com mais força agora lá na China. Teve o Buemi batendo no treino livre, né? No segundo treino livre. Aliás, parabéns, Buemi. E aí a gente teve a pole do Holland, que parabéns, novato, já conseguindo muitos resultados. Destaque para a Nissan, que conseguiu colocar os dois carros na Super Pole, né? O Holland em primeiro, o Buemi em sexto, além da BMW, né? Como eu falei, que eles estão conseguindo voltar agora com um pouco mais de força. E aí teve também na Super Pole o Antônio Félix da Costa em terceiro e o Alexander Sims em quinto. Então, Sérgio, como a Cintia apontou, o Holland fazendo a pole já é um bom sinal de que temos um futuro campeão aí na categoria, porque ele tem garra, demonstrou bom desempenho aí no final de semana, mas na primeira volta nós tivemos alguns abandonos que foram surpreendentes, não foi? Sim, a gente teve ali já para começar, né, o nosso nem conseguiu largar, né, ficou lá no box, depois foi naquele ritmozinho. Mas tive uma surpresa do abandono do Bird, né? O Bird logo ali no início já não conseguiu fazer um bom treino, né? Ficou lá pro pelotão do meio, né? Do meio para trás. Talvez na ânsia de tentar recuperar a posição, se envolveu com o que nosso queridinho do Fanbush, né? Nosso Stoffel Vandoorne. Ficou logo no início, isso prejudica, né? O campeonato que tá ali antes da corrida, né? De sábado, você tá ali dividindo ali do primeiro ao quarto, tá com dois pontos de diferença, qualquer coisa do prumo acaba prejudicando. Então, acho que talvez o grande prejudicado, aí, o grande perdedor aí de Sanya foi o Sunbird, né, que acabou ficando para trás aí nessa disputa. E ainda aproveitando o gancho da Nissan, a gente tem observado que a Nissan vem crescendo nessas últimas etapas. Ela está dependendo de transformar essa melhoria de desempenho em resultado. Vemos já assim, já está se tornando constante, né? Ou o Buemi ou o Holland participando aí da Super Pole, andando bem, e ele fez assim, uma ótima corrida. O Holland é um cara bom. Ele é um inglês assim que precisaria de um pouquinho mais de marketing, porque ele fez uma boa base, ele fez uma boa temporada de Fórmula 2, né? Foi bem decente ali, estava andando no grupo da frente, só que acho que talvez essa coisa do marketing, né? Coisa de marketing pessoal para ele, alguma coisa, ele foi ser piloto de desenvolvimento da Williams, né? Então isso hoje não é um bom lugar para ficar, né? Vamos combinar, infelizmente. Então isso aí também já está sendo uma boa chance dele mostrar o valor dele. E, olha só, eu também, gente, não tenho só o Lando Norris
Ó, tem eu aqui, olha, filma eu, né? Oi, mamãe, tá aqui também querendo mostrar que pode ser um dos grandes nomes aí do automobilismo inglês, aí, não só colocando Fórmula 1, mas de outras categorias. Concordo. Eu acho o Holland, ele vem realmente fazendo trabalhos muito bons. A gente tira na corrida passada ele conseguiu largar em segundo lugar e já assumiu a ponta lá na largada, né? Porque o Van Dorn dormiu e tal. E na corrida anterior, ele tinha conseguido um quarto lugar e na largada ele já passou para segundo, entendeu? Então ele realmente mostra que ele é um piloto talentoso, apesar de jovem, e ele tem tudo para crescer aí. Voltando para a questão dos abandonos, o Sam Burge, ele foi muito prejudicado nessa corrida porque ele chegou na China como líder do campeonato, né? E aí, por não ter completado a prova e não ter conseguido nenhum ponto, ele agora está em quarto lugar do campeonato, né? Então ele caiu aí 3 posições numa única corrida. E também tem o Felipe Nasr, né, que foi o primeiro a abandonou na primeira volta ainda, problema no carro. Não achei aqui uma explicação concreta para o que aconteceu com ele, mas pena que a Dragon não está conseguindo entregar um bom carro para ele, porque ele é a terceira corrida, né, que ele participou. Na primeira ele chegou em último e nessa e na passada ele não completou. Então são 3 corridas com 2 abandonos e ele é o único piloto até agora que não conseguiu pontuar nada. Assim, todo mundo já tem pelo menos um pontinho, menos o Felipe Nasr. Aquela, né, o Cíntia, Rubens e aqui o nosso ouvinte. A Dragon é um troço meio interrogação, né? Daí a gente vê que a gente se pergunta, né? Ou alguns os maldosos vão dizer: competência não é genética, né? Não vamos esquecer que o chefe da Dragon é o nosso Jay Penske. Por acaso você fica um tal de Roger Penske, só um cara que tem uma equipezinha de fundo de quintal lá nos Estados Unidos. Uhum. O cara corre de corrida de rolimã lá. E tem, de certa forma, o apoio do grupo Penske, né? Ele é um dos... Lá, o trem de força é produzido por eles, né? Então a gente fica questionando, assim, que é um cara que, assim, um pessoal que tem, de certa forma, um grupo empresarial de automóvel, vamos colocar assim, interessante por trás, né? E não fica fazendo esse tipo de... Assim, até agora tá passando vergonha, de certa forma. Tudo bem, acho que na primeira etapa eles até foram razoavelmente bem, né? Lá na Arábia, mas depois, assim, tá sendo eu fiquei muito contente com essa coisa do... você tá voltando para monoposto, só que, assim, acaba queimando, né? Tudo bem que, assim, quem acompanha a categoria sabe que a Dragon é aquela coisa que pode acontecer a qualquer momento, né? Tem potencial, a gente está discutindo se tem potencial. Em princípio, dinheiro não é problema, mas falta aquela coisa para dar a qualquer momento, ainda mais numa categoria como a Fórmula E, que está embolada. Sabe assim, chega agora, não pode acontecer em Roma, da equipe ter um bom desempenho. Mas, automobilismo tem dessas coisas, não tem muito o que fazer, né? Mas só que vai ser chato se acontecer a Dragon andar bem em Roma, porque o Nasser não vai estar lá, né? O Nasser vai estar lá e vai estar andando de Ibsen, então vai voltar alguém. Então vai ser... Exatamente. Isso aí. E só fazendo aqui um adendo nessa questão dos abandonos e resultados ruins, eu tinha falado que o Nasser foi o único que não pontuou ainda, mas eu tô vendo aqui a tabela do campeonato. Não é só ele, tá? O Tom Dillman Daniel também não tá zerado ainda, não tem nada. E aí, falando em resultados ruins, vamos só falar aqui brevemente do Nelsinho, que ele só tem um ponto. O 10º lugar que ele conseguiu ainda na Arábia Saudita, primeira etapa. E depois nada. E as 3 últimas corridas ele também não conseguiu completar. Então, olha... Alguém está precisando de um banhozinho de sal grosso com os galinhos de arruda, porque não tá fácil. Não tá fácil. Mas pelo menos dessa vez, agora em Sanya, ele andou, pelo menos assim, que era uma coisa que o pessoal, pessoal, né, cobrava, era justamente dele andar perto do Ivans. Ele andou ali, o Ivans e ele andaram juntos o tempo todo, né? Classificação, na corrida, se você for, entre aspas, o volta, você vai ver que eles andaram juntos o tempo todo. Então foi ali, foi, de certa forma, infelicidade dessa vez. Acho que assim, você vê que não foi uma coisa só com ele. O Ivans também não desenvolveu esse fim de semana. Assim, tem que dar fazer a relativização. Tudo bem, é brabo. Ele tá aí batendo cabeça, né? Mas assim, dessa vez assim não foi uma coisa só com ele.
Ele andou o tempo todo ali, acho que dificilmente ele conseguiria pontuar, talvez ia conseguir ali, talvez essa rapa do Tacho ali, conseguir um 10º lugar, aproveitando por exemplo, essa confusão que aconteceu, né, no final da corrida, talvez pegasse ali um pontinho e tal, mas você via que nesse fim de semana a Jaguar não desenvolveu bem, né? Então achei assim, pelo menos agora em Sanya tem que dar uma relativizada nessa uruca, né? Mas em todo caso tem que se consultar aí, fazer um banho de pipoca, aí abrir os caminhos aí. A gente, no off aqui, galera, a gente tinha combinado de fazer algumas curiosidades sobre a Fórmula E. Eu tava vendo, essa corrida de Sanya foi a que mais teve abandonos até agora, de todas as temporadas. Foram dos 22 carros que largaram, 7 não completaram. Então foi aí... então foi o Piquet, o Sims, o Paffett, o Lopes, o Van Dorn, o Bird e o Nasr. Então foram 7 pilotos aí que não completaram a prova. E aí, se você um dia participar de algum quiz, saiba que foi Sanya 2019 até agora que teve o maior número de abandono. Vamos combinar também, agora você tá falando aí, o Paffett só apareceu aí, né? Nessa lista. Então... Não, o Paffett tinha um caso, como a gente até brincou aqui uma vez, o Paffett tinha um caso a ser estudado, né? Que eu acho que ele já quase se aposentou como piloto de teste da McLaren, né? Acho que talvez foi o piloto de teste que foi mais piloto de teste sem ter andado, era sensacional, né? Apesar de ser um bom piloto, ele lá do DTM, mandando bem demais, então, ser um ótimo piloto, mas até nessa temporada ele não fez absolutamente nada. Eu só me lembro dele aparecendo, rodando lá em Santiago. É o máximo que eu me lembro dele. Agora, de resto, assim, de que vale a nota, talvez ali, acho que foi a classificação, se eu não estou enganado, acho que a classificação, acho que também é o Santiago, agora não me lembro do México, ele também foi até razoavelmente bem. Mas fora isso, tá bravo, lascar mamona no seu PF, tipo, fazendo verdadeiro só figuração. Pois é. Bom, no nosso último... Mas vamos voltar pra corrida, né? Exatamente. Vamos. E agora, realmente, voltando à corrida, vamos falar do modo ataque, né? Que na última edição eu critiquei que o local onde havia sido colocado o modo ataque no EPRIX do México tinha sido um local ruim para os pilotos poderem pegar, né? O modo ataque, ativar o modo ataque. E dessa vez, novamente, eles colocaram no lugar péssimo. Até o próprio Lucas de Graça adorou o local onde foi colocado, né, Cintia? Acho que vale a pena a gente dar uma comentada sobre isso. Exato. Foi um lugar bem cretininho, assim, de colocar. Eu tô em dúvida se foi mais difícil. Se não tivesse sido mais difícil que na Arábia, foi tão difícil quanto. Então foi tão difícil quanto. Porque eu lembro que depois da corrida da Arábia, teve uma galera que reclamou bastante do local onde estava o modo ataque. Agora esse de Sanya, parabéns mesmo, de verdade, porque eu acho que a perda de tempo para você passar na zona de ativação do modo ataque, eu acho que devia ter sido uma das maiores, porque o lugar era realmente mais distante. E o Rubens falou do Lucas e realmente ele deve ter gostado um pouco mais do que os outros, só que não, porque ele acabou perdendo a ativação aí 2 vezes, porque ele não conseguiu fazer o caminho direitinho que precisava ser feito, né? Ele chegou a passar aí com uma roda fora da linha e por isso não conseguiu o modo ataque, só foi conseguir na 3ª vez. Esse ajuste deve ser feito para não ser tão difícil de conseguir, né? É para ser difícil, mas não tanto. A gente viu ali que os primeiros colocados, eles estavam muito próximos, tanto que eles demoraram muito a passar pela zona de ativação lá do modo ataque, porque se alguém saísse, com certeza ia perder posição e não ia conseguir recuperar, porque a pista de Sanya, parabéns para quem pensou naquela pista, que desgraça travada, que olha, o Verne merece muitos aplausos por ter conseguido aquela ultrapassagem, mas eu acho que o modo ataque não deve ser difícil de ativar desse jeito, entendeu? Senão meio que o diferencial ele perde o atrativo, né? O modo ataque foi uma inovação que veio para essa temporada que é muito boa. Eu gosto desde a primeira corrida, mas eu acho que não precisa ser tão difícil, né? O que você acha, Melanie? Eu concordo contigo nesse aspecto. Acho que assim, tudo bem que acho que eles tentam fazer uma questão de sensação, né? Já que eu vou ter mais 25, né, quilowatts de potência, né, mas dá um pouquinho, acho que dá 12% a mais de potência, eu tenho que dar uma compensada para, né, ele perde um pouquinho aqui, mas ele acaba para compensar o ganho mais à frente. Mas eu ainda vou mais. Eles têm que rever um pouco a questão justamente do rato em si, porque pelo que eles falaram no início, ia ser uma coisa seguinte, eles iam ver quase, pelo que deu a entender, quando eles implantaram isso, ia ser uma coisa prova a prova.
né? A gente vai ver cada prova, a gente vai ver onde a gente vai colocar, e também a questão da duração desse, né, desse bônus aí que o piloto vai ter. E estabilizou, definiu-se que ia ser em 4. E hoje já está começando a ficar assim, o pessoal demorou um pouco a mecânica dele, começou a demorar pegar a mecânica, e agora está começando um pouco, já está ficando manjado. O pessoal já pegou o funcionamento, que primeiro o pessoal só usava para atacar. Depois o pessoal começou a descobrir, opa, deixa eu usar também aqui para me defender. E, por exemplo, agora já é a segunda corrida que a galera usa, basicamente quando tá no safety car, né? Então acabou perdendo o G, principalmente então a galera ali da frente, né? Essa coisa ali foi todo mundo segurando, né? Desse ponto a corrida foi bacana, né? Assim, dali praticamente você teve uma hora ali que os 7 primeiros colocados andando ali praticamente no mesmo enquadramento de câmera. Mas tá começando assim, tá na hora talvez eles pensarem em dar uma mexida nesse tabuleiro. Talvez mudar o local, dependendo até se for o caso, assim, vou fazer vou colocar uma outra área mais de uma área de ativação do modo ataque, colocar, botar menos tempo, começar a brincar um pouco mais com ele para aumentar a previsibilidade, porque esse item já está ficando imprevisível, o imprevisível já está ficando previsível, né? Então, para dar mais um molho na corrida. E tem um outro aspecto que pelo menos ficou mais claro agora aí, né, nessa corrida, foi o seguinte, que antes a gente não sabe se foi uma questão da transmissão que comeu mosca, ou o pessoal não tinha se tocado, que era o fan boost ser utilizado em conjunto com o modo ataque. Que isso aí pode ser um diferencial ainda, que aí você consegue, além de você conseguir mais o acréscimo dos 25, você ainda consegue mais outro 25. Acréscimo do mais 25, então você bate no topo da geração de força do trem, né? Do Gen 2, né? Do Gen 2. Então é uma outra aspecto que tem que ser visto. Sim. Super concordo contigo nessa questão de mudar o modo ataque de uma corrida para outra. E realmente eles tinham anunciado que ia ser diferente de uma corrida para outra. E da forma que eles anunciaram, eu acho que todo mundo tinha entendido que ia ser tudo diferente, né? Não só o local das ativações, porque geralmente está ficando ali perto da curva 3. Entre as curvas 3 e 6 não vai muito disso. E aí, de repente, poderia ter, assim, o modo ataque em final de reta, que ia ser muito louco. Ou diminuir o tempo, realmente, 4 minutos. 4 minutos geralmente dá umas 2 voltas, né? Dependendo da pista. Então, colocar uma ativação só, porque todo mundo teve 2 em todas as corridas. Então, realmente tem que mexer aí um pouco acho que pra esse artifício, né, cumprir com o papel dele, que é ajudar a dar uma mexida nas corridas. Porque senão entra numa zona de conforto, vamos dizer assim, e aí fica, como você falou, fica previsível, né, o momento em que o pessoal vai usar. Mas por ser novidade, né, o modo ataque ele meio que ofuscou um pouco do fan boost, até porque dá essa potência extra por mais tempo, né? O fan boost o pessoal também ganha 25 kW de potência, mas por um período bem curto, é só um tempinho lá da ativação mesmo, e no modo ataque tá durando uns 4 minutos. Mas como você falou, dá pra usar os dois juntos, tanto que o Antônio Félix da Costa, ele confessou que ele só conseguiu segurar a posição porque ele tinha o fan boost, ele foi um dos eleitos, ele é um dos que ganha quase sempre, ele é um piloto muito popular na Fórmula E, também puderam, né, dizem que ele é a pessoa mais legal de todo aquele paddock lá, e aí ele conseguiu, e é bom pra mostrar que o fan boost ele pode ser útil para os pilotos, né? A gente tem uma galera que ganha sempre, tipo o próprio da Costa, o Van Dorn, que desde que entrou tá em primeiro do fan boost em todas as corridas, né? Significa ponto pra ele? Não significa, até porque ele tem muitos resultados ruins, infelizmente, como a gente até já comentou aqui hoje e no outro podcast, mas no dia que ele conseguir aproveitar bem, eu tenho certeza que vai fazer diferença no desempenho do Van Dorn. Tudo bem. Entra naquilo que a gente tinha falado, né? Assim, pra ter um ganho bom, você tem que fazer algum tipo de sacrifício. Eu acho que essa parte até aqui é válido. Agora, eu acho que, por exemplo, em Sanya, o sacrifício foi grande demais. Até porque a pista, achei uma das mais travadas até agora. E como tá todo mundo junto, se você pensasse em ir, você ia perder a posição. Eu acho que com exceção
do Vergne, que ele conseguiu ainda se manter à frente porque tinha uma distância razoável, eu acho que o Felipe Massa, ele pegou a posição, ou ele pegou o modo ataque, perdeu a posição, mas conseguiu recuperar antes de completar a volta que ele tinha pego o mono ataque. E ele só conseguiu, ele perdeu uma e recuperou, mas se ele tivesse na frente, ele não teria perdido só um, ele teria perdido pelo menos uns 3, entendeu? Então, eu acho que é isso que a gente estava comentando há pouco. A ideia é legal, mas ela precisa ser melhor executada. Bom, saindo agora do fanbush, vamos comentar um pouquinho sobre a bandeira vermelha, causada aí pelo acidente do Sims, que causou, né? Foi o divisor de águas da prova. Sim, isso aí foi o diferencial, assim, de certa forma, pro mal, né? De certa forma, porque a equipe de resgate ali é padrão trapalhões, né? Levou 502 anos, aí é uma coisa que a gente já aconteceu outras corridas já dessa temporada, não só dessa, mas em outras também, né? Uma equipe de resgate um pouco, vamos colocar assim, deixando a desejar, né? Na questão de retirar carro e tal. Ali na hora já era para ter tido, se for na pedra de hipótese, já era na hora. Olha, pela posição, a direção de prova já poderia ter dito, olha, vamos colocar uma bandeira, a bandeira amarela aqui e tal. Não precisava nem ter partido para a bandeira vermelha, né? Podia ter deixado ela ali, mas uma questão, uma equipe de apoio mais ágil ali tem que ter essa questão tranquilamente, né? Assim, acabou sendo um fator que baralhou de novo a corrida, né? Porque estava bacana ali, você via, mas a gente até colocou ali, né? Os 7 primeiros ali, bem juntos ali, colados, até pela configuração da própria pista. Sânia me enganou, porque o desenho da pista, eu falei, opa, acho que aqui vai ter pelo menos aí, acho que uns 2 ultrapassagens, aqui no final dessas partes mais retas, né, de velocidade, mas acabou que tecnicamente um ponto ali, mesmo assim tinha que botar um pouco a faca nos dentes para passar, que foi o que o Vergne fez. Ali precisou botar um pouquinho de coragem na ponta do pé e na frente, senão, talvez ele, se fosse bom não teria conseguido passar. E aí também que o Sims tentou jogar e se lascou, né? Acabou aquela famosa coisa, só dá um na curva, acabou eles beijando o muro, né? Mas foi assim, então essa virada aí acabou sendo mesmo o definidor. E aí foi até nesse momento que o pessoal da frente aproveitou para usar o modo ataque, né? Ficou essa, vamos aqui usar para não foi nem para uma questão de a posição, apesar de estar todo mundo junto ali, foi uma questão mesmo de defesa, já que todo mundo está usando, eu também vou usar, né? Meio que aquela famosa lei de trânsito, todo mundo a 60, eu vou andar a 60, se está todo mundo a 200, eu vou andar a 200. Foi mais ou menos nessa linha. Então ficou ali, parecia que assim, se criou aquela expectativa que talvez o pessoal ia para cima e acabou não acontecendo. Né? Exato. E, assim, realmente a Fórmula ela tem que melhorar essa questão dos fiscais. Não é a primeira bandeira vermelha da temporada, não é a primeira vez que eles demoram a decidir a primeira bandeira, a bandeira vermelha, aliás, e não é a primeira vez que demoram na remoção do carro da pista. Então, assim, como o Milani falou muito bem, o carro ele ficou numa posição muito esquisita ali na pista. Claramente dava pra ver que ia atrapalhar os outros pilotos. Então, a bandeira vermelha deveria ter sido mais rápida, ou então a remoção mesmo poderia ter sido feita mais rapidamente, porque como eles estavam a princípio no Full Course Yellow com safety car, os pilotos eles tinham que andar no máximo com 50 km por hora. Então daria para fazer a remoção sim do carro do Sims, e assim, demorou 10 minutos para acontecer, o piloto ficou 10 minutos dentro do carro lá, só esperando a decisão da direção de prova. Então, eu acho que é o tipo de falha que, assim, o pessoal tem que se reunir, tem que ver e dizer, gente, olha, isso não pode mais acontecer. Vamos criar um plano melhor para executar quando os carros ficarem dessa forma, nessa posição na pista, porque foram 20 minutos perdidos, né? Assim, tudo bem que recupera depois, mas você quebra o ritmo da corrida, entendeu? Então, e aí acontece o quê? Os pilotos vão pro box, as equipes são permitidas de mexer nos carros, a BMW trocou o bico do carro do Antônio, entendeu? Assim, geralmente em outras categorias, bandeira vermelha, ninguém pega no carro. Então, tava todo mundo lá fazendo os ajustes que tinha que fazer. E esse tipo de coisa, isso influencia no resultado da corrida depois. Lembrando aquela do México,
que a Nissan estava com os 2 carros, ia pontuar, ia ter pódio com os 2 carros, e no final ficou sem bateria, porque eles tiveram esse tempo de fazer ajuste, não fizeram ajuste, fizeram ajuste demais, e quando voltou para a corrida, chegou no final da corrida, os carros ficaram sem bateria e nenhum dos carros pontuou. Ia ter pódio para os 2, né? Então, assim, isso precisa ser mais conversado, mais alinhado, porque é o tipo de erro que não dá para continuar acontecendo. Muito bem, Cíntia, e dentro desses erros que você apontou, acho que algo que a gente pode falar agora é referente às punições, né, que continuam a demorar a ser decididas. Durante a transmissão a gente vê que tal piloto está sendo investigado, mas só que a decisão só está vindo bem posterior à corrida, então eu acho que seria interessante a gente conversar um pouquinho sobre questões de punições, essa demora que a Fórmula E tem, a direção da Fórmula E tem em mostrar, né, em falar, em relatar, em trazer o resultado das punições. E uma ideia que acho que poderia ser pautada para eles é que eles pegassem um intervalo aí no meio da temporada ou pós-temporada e sentassem, conversassem, dialogassem referente a essas questões das punições, criassem mecanismos onde que ao ver uma infração, alguma falha de algum piloto, a punição fosse aplicada o mais rápido possível, porque tudo isso mexe com estratégia. O momento crucial é dentro da corrida, então você tem que ter foco exatamente na corrida e não se a punição vai ser aplicada ou não após a corrida e se isso vai modificar ou não o quadro, o resultado final. Exatamente. Principalmente nessas questões mais subjetivas, como o acidente, por exemplo, né? Então, durante a corrida a gente viu várias notificações lá aparecendo na tela de incidente envolvendo carro tal, entrou em investigação. E assim, acho que não deu nada, acho que só o Buemi foi punido depois, por causa do acidente, a gente vai falar daqui a pouco. Mas assim, o resultado demorou pra sair, ainda bem que ele tava mais do meio pro final do grid, dentro da zona de pontuação ainda, mais do meio pro final do grid. Não foi que nem na corrida passada, que o Sam Bird foi pro pódio, fez festa e tudo, e ele só soube 4, 5 horas depois que tinha perdido os pontos do vencedor. Então, assim, realmente tem que decidir todo mundo, tem que reunir, junto com a FIA também, porque a fiscalização, a FIA tá envolvida, né? Então, você precisa criar regras, entendeu? E fazer com que essas coisas sejam decididas rápido, porque a corrida acaba muito rápido. A corrida de Fórmula E dura, sei lá, não dura 50 minutos, né? 45 minutos mais uma volta, 46, 47, dependendo da pista. Então, isso tem que ser tomado muito rápido, tem que ser decidido rápido, em respeito principalmente às equipes e pilotos, mas também para o público, né? Porque a gente assiste uma coisa e tem aquele resultado e fica feliz ou fica triste, e aí horas depois o resultado muda, aí você já fica feliz ou triste ou fica puto, entendeu? Então, assim, alguém precisa levantar e dizer, gente, a gente tem que organizar isso aqui, tá? É a 5ª temporada. Assim, já era pra ter noção de que tá muito redondo, entendeu? Não era mais pra tá acontecendo esse tipo de erro. O problema eu vejo, não é nem questão de falta de regra. A regra tem, a questão é a aplicação da regra, vamos colocar desse jeito. Porque você vê isso, assim, essa temporada tá ficando um pouco mais gritante, essa questão. As outras também já aconteceram no CML. E como você falou, é uma corrida de tiro curto, então tem que ser uma coisa assim, de aplicação mais rápida. É uma questão de sentar ali, como você colocou, FIA, as equipes, tal, nós vamos fazer essa, né? Porque assim, hoje a impressão que dá é que fica uma coisa assim, a gente vai ver, não sei o que, tal. Pelo menos já teve uma coisa mais rápida dessa prova, aparentemente, que aí você já teve lá, não só teve o Verne também, que teve a questão de avaliação, Félix da Costa também, que teve lá uma parte de investigação que não deu em nada, mas assim, é procurar aplicar mais rapidamente. Uma corrida de tiro rápido, assim, já falamos isso até no podcast passado, a Fórmula E tá virando um pouquinho já folclore isso, né? Não é, você já viu isso aí, né? Uma nem 2 vezes o pessoal falou, tá bom, teve a corrida, tá ok, daqui a quantas horas vai dar o definitivo, né? Então, dessa vez, como você falou, facilitou o Emi está um pouco mais para trás, então não impactou ali no pódio alguma coisa, mas mexeu no resultado. E ainda teve também uma distribuição farta de
de multa ali, né? A FIA vai ficar alguns €1.000 mais rica depois dessa corrida, porque foi 10 mil para lá, 2 mil euros para cá, foi uma beleza, baixou um espírito de guarda de trânsito ali que saiu no meio mundo. Acho que foi, então, se não tem nada, foi o Verne levou uma canetada, o próprio Félix da Costa, então teve uma galera aí que levou fundo. Repito, a questão regra tem, a questão é a velocidade da aplicação da regra. Vocês acham que eles discutem muito se vão aplicar ou não a regra, ou simplesmente é uma demora entre, tipo, assimilar que ali deveria ter sido aplicada uma punição? Sabe muito bem como é que é essa dinâmica interna. Pelo que já passou ali, a gente vê até já apareceu nas corridas, você tem ali o quê? Você deve ter quase 20 cabeças ali da direção de prova, né? Fazendo ali de comissário e tal. É uma cabeçada. Você não sabe se você tem que chegar a uma decisão conjunta ali, se você é uma coisa, o diretor de prova tem o poder de dar uma punição de... Tem ali daquele comissários todos que estão ali, você tem que, obrigatoriamente, você tem que falar com alguns. Então, a dinâmica em si a gente não tem como dizer agora, né? Mas a impressão que dá é que, assim, se perde um pouco de, vamos ver, e a coisa vai, né? E você acaba perdendo o timing da situação. Acho que também você tem o seguinte, você não deve ficar preso se prender ao erro. Se você reconhecer que está errado e beleza, mas às vezes ser o famoso prudente demais, o ótimo acaba sendo o inimigo. Então, assim, teria que ver um pouco mais aí essa questão. Para mim, seria mais uma questão de velocidade de discussão e de aplicação. Não sei o que vocês pensam em relação a isso. Sim, claro, concordo. Realmente, a gente vê nas cabines de transmissão, durante a transmissão, que realmente tem muita gente. Então, pode ser que esteja faltando alguém para decidir, entendeu? A gente tá mais acostumado com a Fórmula 1, então tem lá 3, 4 fiscais por corrida, uma quantidade menor de pessoas, e aí as decisões acabam saindo mais rapidamente. Então, se você leva 2 minutos para ouvir a opinião de 4 pessoas, tanto de tempo que você não demora para consultar 20, 25, sei lá como é que funciona esse processo de decisão das punições. Então, eu acho que, assim, se quer ter mais gente, tem que ter uma pessoa que decida rápido, porque, como eu falei, né, assim, não dá pra esperar 4 horas, 5 horas pra poder você ter uma decisão de um acidente, entendeu? Tudo, assim, por mais que você precise analisar direitinho e tal, talvez possa ter uma coisa de recurso da equipe, do piloto, enfim, também não sei como é que funciona esse processo. Acho que vale até pra gente tentar ver lá com os nossos amigos repórteres se eles conseguem alguma informação pra gente, mas, assim, demorar 4, 5 horas pra tomar uma decisão é absurdo. Assim, Fórmula 1, eu te amo, mas precisamos conversar sobre isso. Saindo das punições, vamos para as tretas, porque parece que a Fórmula E é o ralo do automobilismo para atrair tretas, né? Então, infelizmente, os pilotos se aquecem para corridas, indo às suas redes sociais para fomentar as tretas e os fãs prosseguirem com elas. E aí, assim, não com muito orgulho, eu digo que os pilotos brasileiros, eles são, acho que eles são os que mais puxam essa questão de tretas entre pilotos. Às vezes com razão, às vezes com não tanta razão assim. Por causa desse acidente, né, a gente teve o Lucas de Grassi muito furioso depois da corrida. Assim que a corrida acabou, ele foi lá tirar satisfação com o Rob Franz. Ele disse que, eu não quero saber de quem é a culpa, eu só sei que tem que ser punido. Eu vou andar longe do Robinho agora, porque eu não quero passar por isso de novo, que isso não é certo e tal. Fora o histórico dele com o Nelsinho, e aí o Nelsinho é outro também que não leva desaforo pra casa. Tem esses bastidores de treta, assim. Agora, tudo bem, ali no calor do momento, o Lucas de Grassi, ele já é meio esquentado, tava com sangue mais quente ainda. Só que foi acidente de corrida, né? Assim, eu acho que nessa até mesmo o acidente do Alexander Sims, e acho que também na própria batida do Sam Bird com o Van Dorn, foi tudo acidente de corrida. As punições acabaram saindo, mas eu não acho que nenhum deles tenha realmente tido intenção ou má vontade de alguma coisa que poderia ter evitado o acidente e não evitou. Eu acho que talvez um pouco o Buemi ali com o Franz, mas também não dá pra dizer. Mas por mais esquentadinho que o Lucas possa ter ficado, realmente foi acidente de corrida, né? Infelizmente, ele que foi o prejudicado da história. Só que a questão é que a gente tá vendo que tá tendo muito acidente de corrida, né? O pessoal tá, assim, tem onde que tá parecendo corrida de kart indoor, né? Você vê treta, tanto que a última treta que aconteceu foi justamente entre o Lotterer e o Bird por conta da última corrida.
o Bud foi lá meio que pedir desculpa pro Lothar, o Lothar falou, eu não quero, não faço culpa dele, que não sei o quê, porque não é a primeira vez que isso acontece, tal e tal e tal. E nessa corrida mesmo, você viu que teve muito acidente, tiveram alguns toques ali que não dá pra botar só na conta de, o cara, eu tô freando depois dele, ele freou muito antes. Tem algumas coisas ali que poderiam ser evitadas. Acho que a FIA também tem um pouco de culpa nessa situação que vai se criando de treta, né? Treta, até de certa forma, é bom para chamar um pouco a atenção, né? Como agora o pessoal gosta de dizer bem, né? Pro storytelling da categoria, isso é bacana, mas assim, chama a atenção, mas por outro acaba poluindo, né? Acaba envenenando o clima. E tem que chegar também para eles meio que dizer o seguinte, olha, garotada, seguinte, é bacana, acho que chama a atenção, a categoria bate muito nessa questão de competitividade, mas o pessoal tá confundindo competitividade com falta de noção. Tem algumas situações que você vê que um cara, um piloto profissional, tá passando daquele jeito. Se você for ver uma corrida ali de amador, por exemplo, a corrida que eu faço, você vai dar punição e você vai entender, você olha que o cara não fez por mal. E tem muitos casos aí que você vê que o cara não faz por mal, mas são situações que poderiam ser evitadas. Então passa também uma coisa de, como é que dizer, em briefing, depois a FIA chegar e olha, vamos baixar um pouco a bola. E fazer aquela coisa de juiz de futebol sair distribuindo amarelo. Distribuir amarelo e, se for o caso, até distribuir vermelho, que aí pra galera, peraí, vamos sossegar. Eu acho que é bacana, a coisa tá disputada, nós chegamos aí, a melhor coisa, o maior exemplo disso, nós tivemos o 6º vencedor diferente em 6 corridas, mas você nota isso também, aí é outro aspecto também que a galera começa a discutir, isso é o quê? É corrida de demolição, né? Bate-bate, aí você começa a fazer aquela coisa, vou começar a fazer tudo bem que o automobilismo de certa tem contato, tem algumas coisas que tem contato, você vai ver NASCAR, você vai ver estoque, vai ver algumas coisas, principalmente turismo, tem contato, faz parte da corrida, mas aí no caso da Fórmula E tá passando o limite, então também já é uma outra pessoal verificar para não, além dessa questão das punições, para não descaracterizar, senão é dizer mesmo, não, a Fórmula E é entretenimento, já começa já uma série de pessoas aí falando, um monte de gente, de pessoas não, Fórmula E tem que decidir se ela é competição ou é entretenimento. E vai dando esse tipo de coisa, vai dando, alimentando esse discurso de quem acha que Fórmula E é entretenimento, não é competição, né? Então tem que ser vista com cuidado redobrado para que você consiga mantendo essa vibe crescente da categoria, porque senão daqui a pouco vai começar assim, é aquela coisa, o negócio, como é que eu dizer, é gonzo, né? Coisa meio freak, é uma categoria freak, né? O bacana dela é porque ela é uma categoria freak, não é porque ela é disputada, porque ela tá se falando aí, tá desenvolvendo tecnologia, tá aí na ponta de uma série de situações. Não, ela vai ser uma categoria que porque tem tem não sei o que, então é o famoso buscar o equilíbrio. Sim, exato. Realmente, e o caminho era isso que a gente estava falando, né? De descobrir onde é que estão as falhas onde estão as falhas, né? E corrigir. Então tem que buscar como ser mais assertivo, como ser mais ágil, como comunicar melhor, como fazer, que mudanças são necessárias, como fazer, quando fazer, e executar bem. Lógico. Agora você estava falando sobre competitividade, realmente eu acho que eu talvez possa até ter tido alguma outra categoria com esse nível de equilíbrio, mas eu confesso que eu desconheço, porque a gente até estava brincando aqui a questão do 666, porque realmente são 6 etapas que tiveram 6 vencedores diferentes, de 6 equipes diferentes, de 6 pole positions diferentes. Então, assim, a categoria esse ano, ela tá muito equilibrada. Eu acho que dentro da pista, o que os pilotos estão fazendo é uma coisa que, assim, é inquestionável, entendeu? Por mais ter uma batidazinha aqui, outra colar e tal. Eu acho que os problemas dessa temporada, eles estão fora da pista. A questão de organização, a questão de fiscalização, essas coisas. Porque a parte do espetáculo, do entretenimento, que é, digamos assim, função dos pilotos, ela está sendo cumprida com louvor, né? A parte técnica de competição, se é que a gente pode
dividir assim também, né? Sei lá, posso estar viajando. E aí, não sei o que você acha, Milani. Mas se a gente puder dividir entre deixar o espetáculo de pilotos e a parte de competição e de organização pra quem fica de bastidor, né? A parte de organização mesmo da categoria, é aqui que tá a falha, entendeu? Então é aqui que eles precisam ver como faz pra mudar. Sim, aí acho que tá faltando traquejo aí. É meio que aquela coisa seguinte, tá faltando ação. É o que a gente vendo de fora, né? A gente chega a essa conclusão. Tá faltando ação, tem que ser mais tiro curto. Não dá pra ser uma coisa como por exemplo, uma Fórmula 1, uma outra que você tem uma coisa de 1h30, então dá pra como tá faltando ação, tá faltando experiência aí, que tem que chegar e dar essa vida. Aí seria interessante mesmo pegar alguém de mais. Aí confesso que já é orelhada, tá? Eu não sei exatamente ali a situação, mas a impressão que dá é que teria que pegar gente com mais rodagem de automobilismo para frente disso, porque aí você já com a experiência, você consegue até de chegar a uma conclusão mais rápida e não mexer tanto, ou ser mais detalhado, por exemplo, evitar o tipo que aconteceu com o de Graça lá em Santiago, né, que é aquela coisa que não ficou, em princípio, muito clara da questão do uso do freio. Então, essas coisas que tem que se ver para não se botar em xeque a credibilidade da categoria, né? Então, acho que é essa linha que você está colocando mesmo, de olha, vamos botar quem entende mesmo aqui do lado de fora e as equipes, porque assim, cada um na sua, né? Então tem que trabalhar melhor isso aí. Acho que o caminho talvez seja esse. Bom, então, como vocês viram, 6 vencedores, 6 etapas diferentes. É algo para chamar atenção. E tem um outro pontinho que deixa a desejar, mas como a Cíntia bem falou, coisa que vai é algo que pode ofuscar um pouco o que acontece na pista, mas só eu acho que para quem é fã do nada, isso chega a ser até ponto para discussão, e é isso que nós queremos com o BBcast sobre a Fórmula E. Vocês venham, conversem com a gente, palpite, fale o que achou, o que não achou. Agora eu só vou pedir para que o Sérgio e a Cíntia façam suas considerações finais sobre a corrida, xingar, elogiar alguém, fiquem à vontade. Por favor, Cíntia, faz as vezes da casa. Eu sou um cavalheiro. Vamos primeiro, por gentileza. Obrigada. Gente, é isso. Obrigada por ter escutado a gente mais uma vez. Nosso segundo BPcast sobre a Fórmula E. Tomara que venha mais. E aí já convido o Milani para as próximas edições, que a gente também não sabe quando vai ser. Então, quando você menos estiver esperando, tem um BPcast aí rolando sobre a Fórmula E. Obrigada. Mais uma vez agradecer ao Rubens pelo espaço que ele dá pra gente, por ter comprado a ideia de falar sobre a Fórmula E. É muito legal ter mais um espaço pra gente conversar sobre isso. E me segue lá no Twitter, Cindy com Y_VX. Todos muito bem-vindos. Qualquer momento pode comentar lá, sempre que dá eu respondo todo mundo. E é isso, a gente vai se falando. Beijos. Obrigado, Milani. Obrigada, Rubens. Até a próxima. Falou. Bom, também agradecer mais uma vez aí pelo convite. É muito bacana ter esse espaço falando sobre Fórmula E. É uma coisa aí que, queiram ou não, tá ganhando espaço. Essa corrida aí, como a gente até falou um pouco nisso, ela não foi tão boa, talvez, quanto as anteriores, mas teve movimentação, teve ali disputa, talvez alguns ali quisessem mais agitação, porque principalmente o que aconteceu, mas é até interessante de se ver. Tivemos aí então um sexto vencedor diferente, tá muito embolado, e acho que esse é um aspecto bacana da categoria, né? Essa imprevisibilidade também, né? Você vai ter que estar a Audi, agora pode também, a Nissan também está chegando, BMW, mas a dinâmica é diferente, que não te permite não cravar quem vai ganhar. Bem que eu não estou participando de bolão, senão já está roubado há muito tempo. Eu também já fiz algumas apostas aí que já me queimei a língua totalmente. Mas é muito bacana, ainda mais no espaço bacana. O boletim do paddock, acompanho e colaboro com a minha visita sempre lá, tô sempre clicando, tô sempre curtindo, e de vez em quando eles deixam aí a gente falar um bando de bobagem aí, participar bom estar num lugar agradável com pessoas inteligentes e agradáveis, né? E para seguir aí, por favor, também deixar o meu recado aí, quem quiser seguir no Twitter, smilani80, S de sapo, MILANI 80, tá lá no Twitter, e a gente vai colocando aí para frente aí mais coisas, tá bom?
E até a próxima aí. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Cíntia, mais uma vez por ter comparecido. E eu agradeço a Cíntia por agarrar com unhas e dentes a categoria e fazer ela muito bem representada aqui no Boletim do Paddock. Aos ouvintes, mais uma vez, agradeço a presença de todos. Visitem o Boletim do Paddock, compartilhem e participem com nossos podcasters nas redes sociais. Forte abraço e até a próxima.